da salvação. E a gente não quer só para nós. E a gente se preocupa em fazer ou obedecer o ID de Jesus. Pelo menos é assim que eu entendo. Eu acredito que é assim que a igreja que aqui está também entende. Nós não devemos ficar calados. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira igreja do Senhor. Aleluia. Tem esse compromisso de anunciar o Evangelho de Jesus. Vocês têm amigos, têm vizinhos, têm parentes, têm pessoas da sua família que necessitam de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que necessita de ouvir a palavra de Deus. E quem é que tem que levar essa palavra? É eu e você. Aleluia. Nós não podemos ficar calados, nem querer só para nós, né? Jesus disse, dai de graça, o que de graça? Recebesse. Então nós recebemos de graça a salvação. E essa salvação, aleluia, que nós recebemos, nós devemos também levar para alguém. E não foi diferente com os discípulos de Jesus. Aleluia. Nós vemos o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. Aleluia, que morreu por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Depois que Jesus subiu aos céus. Aleluia. Chama-se Tiago. Aleluia. Um dos primeiros, né, irmãos? Porque também teve Estevão, né? Mas, enfim, aleluia, Tiago, ele foi morto à espada. Por que ele foi morto? Porque era crente, porque anunciava o Evangelho de Jesus, porque era cristão. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que aqueles que estão no mundo, eles se regozijam, se alegram com a morte de Tiago. E Herodes percebeu isso, que agradava o coração daquele povo. E ele agora manda prender a Pedro. Aleluia. E Pedro foi preso, aleluia, e bem guardado na prisão. Onde a Bíblia diz que tinha 4 soldados em várias partes. E esse soldado tinha 4 homens à sua disposição que guardava muito bem Pedro, para que Pedro não escapasse. Aleluia, já programando a morte também de Pedro. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Aí acontece que tinha uma igreja viva, aleluia, glória a Deus, uma igreja pentecostal que estava de joelhos, orando e clamando para que Pedro fosse liberto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma igreja que estava ali, irmãos, em contínua oração. Eles souberam da notícia de Tiago. Aleluia, agora ele imaginava, pronto, agora vai ser Pedro. Mas a igreja não ficou acomodada, irmãos. Nós não devemos se acomodar. Aleluia, tem muitas almas morrendo sem paz, sem Deus e sem salvação. Aleluia, e eu e você temos esse compromisso de levar o Evangelho, de orar por esse povo, de apresentar eles a Deus, para que o Senhor venha salvar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, e a igreja estava orando, estava clamando. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa boa eu tenho para dizer para você nessa noite, que Deus ouviu a oração daquela igreja. Aleluia. Para mim, eu estou vendo, irmãos, aqueles irmãos. Senhor, tem misericórdia de Pedro. Aleluia. Senhor, solta Pedro. Senhor, não deixa que venha acontecer com ele o que aconteceu com Tiago. E a igreja ali, irmãos, orando, chorando, nos pés do Senhor. E Deus, aleluia, enviou o anjo, aleluia, glória a Deus, e libertou Pedro da prisão. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que Pedro estava tranquilo na prisão. Aleluia, sabendo o que tinha acontecido com Tiago. Aleluia, sabendo que estava correndo o risco de ser morto. Diz a palavra de Deus que Pedro estava dormindo. Agora imagine, irmãos, quando a gente está passando uma luta, né? Eu acho que todos nós passamos luta, sim ou não? Né?
Quem é que não passa luta? Quem é que não passa problemas difíceis, dificuldade? E muitas vezes coloca a cabeça no travesseiro ou numa rede, aleluia, para dormir e não consegue dormir. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. E muitas vezes fica preocupado com o que vai acontecer, aleluia, e não consegue dormir. Mas aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra de Deus, que eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Em meio às lutas, dificuldades, ele não se abala porque eles confiam no Senhor. A Bíblia diz: deleita no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Então, quando a gente confia em Deus, irmãos, nós conseguimos, em meio às lutas, dificuldades da vida, você consegue ter paz, você consegue dormir, você consegue ter esperança, porque Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. E Pedro estava dormindo, aleluia. Glória a Deus, estava tranquilo, porque a sua vida estava entregue ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o versículo diz: entrega. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia. Tem que confiar, irmãos. E Ele vai fazer tudo. Aleluia. Tem até um hino que diz que se Ele fizer, Ele é. E se não fizer, continua sendo Deus. Ele está no controle da minha e da tua vida. Veja que ele não livrou Tiago, mas ele não deixou de ser Deus. Aleluia. Tiago foi morto, mas Deus continua sendo Deus. Aleluia. Chegou o tempo de Tiago, e Tiago foi se encontrar com o Senhor na glória. Aleluia. Mas Pedro ainda tinha uma missão aqui na terra para Pedro. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e Pedro estava lá, irmão, dormindo. Diz aqui a leitura que nós lemos, que veio um resplendor de luz. Aleluia. Mas veja bem, irmãos, Pedro estava tão tranquilo que nem um resplendor de luz ele viu. Aleluia. Pedro não viu nenhum resplendor de luz. E o anjo chega, tocando em Pedro, batendo em Pedro. Pedro se levanta sem entender nada, e o anjo diz: agora te cinge, calça tuas sandálias, aleluia, e vamos, segue-me. E a Bíblia diz que as cadeias caíram das suas mãos, aleluia, ou dos seus pés, e Pedro saiu caminhando. Passou pela primeira guarda, pela segunda, pela terceira, pela quarta, tinha lá um portão na sua frente, e a Bíblia diz que aquele portão se abriu. E Pedro até então não estava entendendo nada. Quando Pedro passa o portão, aleluia, que dá de frente com a rua, que o anjo desaparece, ele diz: certamente Deus enviou o seu anjo e me livrou da prisão. Aí foi que Pedro veio entender, ele achava que era um sonho. Aleluia. E não é assim na nossa vida, irmãos, quando as bênçãos de Deus chegam para nós, quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que não tem mais solução, aleluia, quando a gente acha que não tem mais nenhum socorro, aí quando a gente menos espera, Deus começa a trabalhar em silêncio. Aleluia, na minha vida, na tua vida, glória seja dada o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele saiu da prisão e acordou, caiu em si. E com a gente muitas vezes é assim. Quando a gente passa pela luta, que cai em si, meu Deus, como foi isso? Será que eu estou sonhando? Aleluia, a coisa era tão difícil, mas Deus chegou na minha e na tua vida. Aleluia, porque Deus, Ele é Deus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E ele viu o milagre, aleluia, acontecendo. E ele chega agora na casa de Maria, onde estava todo mundo orando, clamando a Deus, e bate na porta, aleluia, que dá de frente para o pátio. Aleluia, quando chega aquela menina chamada Rode, que escuta a voz de Pedro, ela se alegra. Aleluia, glória a Deus. Aquela menina se alegra, ela não estava nem entendendo, assim como Pedro não entendeu, irmão. Aquela menina não entendeu, mas ela conheceu a voz
de Pedro, e ela volta alegre, feliz. Para mim, eu estou vendo aqueles irmãos todos chorando, clamando, e ela muito alegre e feliz.